Fala pessoal, bom dia. Eu queria dar início a uma série onde eu vou começar a falar sobre o livro Criado com Propósito. O livro ao qual eu escrevi ano passado, fizemos o lançamento, mas como foi no final do ano ali não consegui fazer isso. Qual que é o propósito dessa série aí? Eu quero fazer uma série de mensagens falando do livro, para você que já leu ou para você que não leu e quer aprender mais, quer se aprofundar mais nesse assunto que é criado com propósito, que todos nós já fomos criados com um propósito, e você talvez está nessa situação ou está nessa fase da vida que você não sabe qual é o teu propósito, o que você faz. Às vezes você fez uma faculdade, não é isso aqui, mudei para educação física, não é isso aqui, vou fazer administração, não, agora eu vou fazer culinária, e às vezes aquilo que você sempre projetou, sonhou para você era outra coisa e você nunca teve coragem de dar aquele passo, sabe? Nesse livro eu falo sobre isso, nesse livro eu pego e te ensino como você entender aquilo que Deus criou você para ser. E aqui eu já quero dar o primeiro spoiler. Hoje eu quero falar mais sobre a capa dele, porque a capa dele realmente ele já te instiga a você querer esse livro. Aqui, se você for ver, você vê uma mão segurando a peça de um quebra-cabeça. E aqui embaixo você vê o quê? Um livro, que simboliza o livro da vida. Essa peça do quebra-cabeça é a chave para mim e para você. Ela está escrito ali, Salmos 139:16, que diz assim, que todos os nossos dias já foram escritos, mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Ou seja, antes de você nascer, Deus já escreveu algo para você. Deus já tem um plano, Ele já te criou com um propósito. Sabe, você não é obra do acaso. Então Deus te criou com um propósito. Se Ele escreveu todos os teus dias, quer dizer que Ele sabe o que você vai ser, Ele sabe qual vai ser o teu futuro, Ele sabe com quem você vai casar, por mais que você fale, mas não é o que escolho e possa ter toda uma teologia. Você pode escolher, mas Deus diz que sabe o que você vai falar antes mesmo de sair da sua boca. Não limite o nosso Deus. Aqui eu não estou falando de predestinação ou nada, teologia, não, gente, eu estou falando da palavra de Deus, daquilo que está escrito. Esse livro ele foi fundamentado na palavra de Deus. E voltando aqui, quando você entende qual é o teu propósito, aquela peça que está faltando do quebra-cabeça vai se completar na tua vida. Então é isso que você e eu precisamos. Sabe, aqui também no subtítulo do livro aqui, Criado com Propósito é o título do livro, mas tem um subtítulo ali que eu tive que colocar essa frase aqui para você, que eu acho que é o cerne de tudo, que diz assim: o sentido da vida tem que estar totalmente conectado ao propósito pelo qual você foi criado. Então o sentido da vida eles têm que estar totalmente conectado ao propósito ao qual você foi criado. Você só vai ter sentido na vida quando ele estiver conectado com o seu propósito. Por isso que muitas pessoas fazem várias coisas e se sentem deslocadas. Pessoas estão ganhando dinheiro e mesmo assim estão frustradas. Isso eu falo no livro. Sabe, para quem não sabe, eu também sou cabeleireiro e barbeiro já há 18 anos. E quantas pessoas eu vi na minha cadeira que estavam ali mesmo bem-sucedidas, só que frustradas. Bem-sucedidas, só que em fase de depressão, bem-sucedidas em crise de pânico. E graças a Deus eu pude ser uma voz para algumas pessoas, aonde eu falei, você está sofrendo, sabe por quê? Porque você não está vivendo dentro do propósito daquilo que Deus te criou. Você mesmo contando a história, você está nesse trabalho, mas você não tem satisfação nele. Por quê? Porque Deus não te criou para isso. E eu ia ministrar esse versículo, claro, não tão aprofundado como aqui no livro, porque eu nem sabia que ia ser um livro isso. Mas ali Deus já estava me moldando
me ensinando sobre esse assunto, sabendo que ele é de suma importância para esse tempo. E por isso eu estou martelando isso aqui. Deus colocou como um propósito para mim destravar o destino de pessoas, sabe, alinhar pessoas com o destino delas para que elas possam viver a plenitude, sabe, para que elas possam estar felizes, porque uma pessoa que está vivendo dentro daquilo que Deus criou, ela seja um barbeiro e ela der o melhor dela, ela vai ser o melhor naquilo, seja um frentista, seja farmacêutica, seja um médico, seja um empreendedor, seja o professor, a professora. Ei, se você estiver dentro do plano de Deus, você vai fazer com alegria, você vai fazer com satisfação. Então é maravilhoso a gente saber que Deus nos criou com um propósito, sabe? E se você está vivendo fora dos planos do Senhor, saiba que o Senhor tem o melhor, sabe? O Senhor tem o melhor para a tua vida. Eu quero, né, nessa primeira meditação nossa, é mais isso, falar sobre só a capa aqui. E amanhã eu vou vir páginas por páginas, né, algumas porções nós vamos tirando reflexões, sabe? E eu quero também fazer disso aqui um devocional. E se eu posso trazer um devocional aqui hoje, da própria capa, né, que eu mostrei para vocês, dessa quebra-cabeça aqui, é você entender que se você está deslocado, se você está insatisfeito, se você até está num emprego, mas você fala, cara, não é isso. Porque eu tive esse choque de realidade quando eu estava numa metalúrgica. Eu conto essa história aqui. Eu falei, ei, esse é o sentido da vida? Chegar a trabalhar e tal, aquela vida só de trabalho, casa, trabalho. Eu via que não tinha um sentido, não tinha um propósito. Porque aquilo que Deus tinha criado para mim, era para mim ser sim um barbeiro, um cabeleireiro de sucesso, mas para mim ser um pastor. Que eu conto aqui também, que mesmo eu trabalhando, atendendo pessoas, eu estava mexendo com autoestima, eu já estava ali discipulando pessoas, porque o cabeleireiro e o barbeiro, ele é como se fosse um psicólogo. Então, Deus já estava moldando em mim. Então, por isso que o sentido da vida, ele só pode estar conectado com o propósito ao qual nós somos criados. E quando você adentra no teu propósito, as coisas são rápidas. Sabe, nós estamos em 2026, nós temos profetizado que 2026 será o ano da colheita. 2026 será o ano ao qual você vai prosperar, ao qual você vai avançar, a qual você vai colher tudo aquilo que você plantou no ano 2025, às vezes até no ano 2024, porque você colocou metas, sonhos, às vezes pareciam grandes, mas é como uma árvore, ela vai enraizando primeiro, você vai criando raiz para baixo, para depois que o fruto comece a aparecer. Eu estou aqui com a minha árvore de jabuticaba, começou agora a nascer os frutos, sabe? Então tem a estação certa para que você possa colher o fruto, mesmo de uma árvore que já está frondosa. Imagine de você que talvez estava plantando ainda coisas, mas nós temos profetizado que 2026 é o ano da colheita. Mas para isso você precisa saber. Imagine se é o ano da colheita, mas você não está na lavoura certa, você não está no local certo para você colher aquilo. Você está querendo colher o que não é teu. E às vezes até se comparando, às vezes olhando, ei, isso aqui está dando dinheiro, eu vou para isso aqui agora. Ah não, agora olha isso aqui. E você está sendo levado ao vento sem saber qual é o teu destino e qual é o teu propósito. Então foque esse ano, sabe, em consumir esse livro aqui, sabe, gente, não é para um merchan só para mim vender isso aqui, para que você compre, não, mas para que você seja abençoado, para que você viva o propósito, tanto qual que uma parte boa do valor desse livro aqui é destinado em ajudar pessoas, missões, sabe, na obra do Senhor. Mas o maior propósito dele é destravar o teu destino, é poder ver jovens, e não só jovens, porque a gente fala jovens, eu vejo muitas pessoas já na melhor idade, mais velhas, que não estão vivendo aquilo que Deus chamou, seja por medo, seja por falta de instrução, seja porque paralisou. Mas eu profetizo que agora em 2026 você vai viver o teu propósito. Ei, e outra coisa, não fique pensando, mas isso aqui que
eu gosto, isso aqui que me toca, isso aqui que é meu propósito, não dá dinheiro, dá sim. Se você fizer bem feito, Deus vai fazer com que você prospere nisso daí e você vai ser surpreendido. Amém? Então, a meditação de hoje é sobre a capa do livro. Era sobre isso que eu queria trazer para você. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã nós vamos estar falando aqui, né, sobre gratidão. Eu quero falar aqui já nas primeiras páginas onde eu falo sobre a dedicatória, né, porque ninguém faz nada se não tiver outras pessoas te ajudando, te apoiando. Eu não teria chegado aqui se não fosse liderança, pastores, as igrejas que eu passei, né? Então, e também vamos estar falando aqui sobre o sumário, aquilo que... Já vou dar um spoiler aqui sobre os 9 capítulos. O primeiro capítulo é o que eu estou fazendo da minha vida. É onde você se questiona, se pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? Foi algo que eu me perguntei. O segundo capítulo, como descobrir o meu propósito. Olha que maravilhoso. O terceiro, acreditando de fato. Você precisa acreditar. O quarto capítulo, da fadiga ao prazer do propósito. Olha que maravilhoso, da fadiga. Porque talvez você está fadigado fazendo o que você não gosta. Ao prazer do propósito. Você vai continuar trabalhando, mas com um prazer do propósito. Você vai ver que quando você está dentro do propósito, até o trabalhar não é fadigado, não é penoso. O quinto capítulo é entendendo a missão. Ei, entendendo que eu tenho uma missão, um propósito é muito mais do que só fazer por fazer, é uma missão. O 6 é trabalhe pelo pão de cada dia e não pelas codornizes. Esse livro aqui é para crente e não crente, mas você vê que aqui esse versículo vai te instigar a ser mais crente, a descobrir. O crente já, pelo pão de cada dia ou pelas codornizes. Você vai ver que isso aqui está lá no Antigo Testamento, quando eles recebiam o maná dos céus e eles pediram para Deus que queriam mais, queriam carne, e o Senhor manda as codornizes. Só que aqui representa nós ter satisfação no pão de cada dia. Nós precisamos trabalhar pelo pão de cada dia e não ser murmuradores, querendo sempre mais e mais e mais. Nós temos que ter contentamento, sabe? Porque a gratidão gera provisão. Capítulo 7, não é sobre ter, é sobre gerar. Aqui você vê que o livro ele tem toda uma narrativa, eu conto toda uma história e nós vamos avançando, entendendo o propósito, que o propósito final é você não só querer ter, mas é você querer gerar. O capítulo 8, entre o sucesso e a paz. Às vezes a pessoa quer só sucesso e loucurada, trabalhada de domingo a domingo, mas você precisa de paz. E o 9 é legado, que é o último capítulo. A marca de uma vida com propósito. Então a marca de uma vida com propósito é você deixar um legado. Então você vê que o livro ele vem desde você entender o que você está fazendo da tua vida, você entende, você troca, você tem fé, você entende que é uma missão, você fala, ei, agora eu preciso gerar, agora eu tenho que fazer, reproduzir isso aqui. E não tem como eu ir embora daqui, ou seja, partir daqui para uma melhor, ir com o meu Senhor, se eu não deixar um legado aqui na Terra. Então ele é um livro maravilhoso, a qual você entende que você foi criado com um propósito, de você dar fruto e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida e até amanhã. O spoiler já foi dado.